Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Convido o vereador Bruno para fazer a leitura da Bíblia. Todos se coloquem de pé. Boa tarde a todos. A palavra de hoje vem do livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 6 e único, que diz: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Amém. Convido o Dr. Piazza para fazer chamada de vereador. De ordem do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Presidente Kennedy, proceder a chamada dos vereadores para a sessão de hoje, 27 de março de 2014. Albino da Silva Santos, Bruno das Neves Silva, Daniel Coque Gomes, José Miranda Machado de Novo, Lorei Fontão da Cruz, Jacimar Marvila Batista, Luiz Sérgio Silva Jordão, Miriam Jesus de Faria e Tércio Jordão Gomes. Presentes todos os vereadores, senhor presidente. Permissão para iniciar os trabalhos, senhor presidente. Leitura das correspondências recebidas pela Câmara para a sessão de hoje. Do Ministério da Saúde, a comunicação de liberação de recursos, competência fevereiro de 2014. Também do Ministério da Saúde, liberação de recursos para pagamento de saúde bucal, competência fevereiro de 2014. Do Ministério da Saúde, comunicação de liberação de recursos para o pagamento de saúde da família, competência fevereiro de 2014. Da Câmara dos Deputados, comunicação de recursos do Orçamento da União para os municípios de Presidente Kennedy, referente ao mês de fevereiro também. Passaria a seguir, senhor presidente, a leitura das indicações dos senhores vereadores para a sessão de hoje. Indicação da vereadora Miriam Jesus de Faria, de número 23/2014, indica a excelentíssima senhora prefeita municipal que adote as medidas necessárias para a reforma do pronto atendimento municipal de Presidente Kennedy. O pronto atendimento localizado na sede é a única unidade especializada para a prestação de serviços médicos de urgência e emergência no município de Presidente Kennedy, realizando centenas de atendimentos diariamente. Todavia, o referido pronto atendimento encontra-se com estrutura física deficitária, com vazamentos e infiltrações no teto e em paredes, prejudicando o atendimento dos cidadãos, especialmente daqueles que necessitam permanecer hospitalizados ou em observação, pelo que indica que sejam adotadas as medidas necessárias para a reforma do prédio do pronto atendimento municipal. Certo do atendimento de Vossa Excelência, indica a vereadora Miriam Jesus de Faria. Indicação de número 22/2014, da vereadora Dilzeli Miranda Machado de Novo, indica a excelentíssima senhora prefeita municipal que adote as medidas necessárias para a conclusão das obras do Centro de Educação Infantil da comunidade de Jaqueira neste município. A construção de creches e centros de educação infantis são de grande importância para a população, vez que permitem às mães deixarem seus filhos em local seguro, sob os cuidados necessários para que retornem às suas atividades laborativas habituais. O acesso das crianças à educação infantil permite ainda a sua melhor socialização e adaptação ao ambiente escolar desde a primeira idade. Verifica-se, no entanto, que a comunidade de Jaqueira
apesar do grande número de pessoas que lá residem, não possui creche, sendo que o Centro de Educação Infantil encontra-se em obras inacabadas e paralisadas há meses, acarretando prejuízo às mães que necessitam de tais serviços. Ante o exposto, indica que sejam adotadas as medidas necessárias em caráter de urgência para a retomada e conclusão das obras do Centro de Educação Infantil de Jaqueira. É o que indica a vereadora Joserli Miranda Machado Tinoco. Senhor presidente, abre espaço da ordem do dia, se alguém desejar. Algum vereador quer se pronunciar? Eu quero cumprimentar o presidente e os colegas vereadores e aproveitar para ser rápido, mas fazer uso da palavra para agradecer a Deus pela saúde de Franceira, nossa amiga professora, que se acidentou essa semana, e Deus tem agido na vida de Franceira e nós estamos tendo resultado que ela já abriu os olhos, está mexendo as pernas, já até falando algumas palavras. Então, eu quero aqui só agradecer a Deus pela vida de Franceira. Obrigada. Algum outro vereador quer fazer o uso da palavra? Muito obrigado. Dando prosseguimento, então, senhor presidente, vamos iniciar a pauta da sessão de hoje. Eu vou apresentar, senhor presidente, a representação por suposta prática de improbidade administrativa, processo de número 447/2014, apresentado ao Poder Legislativo deste município, o qual, senhor, peço licença para iniciar a sua leitura, para conhecimento dos senhores edis. Ilustríssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Presidente Quente Espírito Santo, construtora W. Ornelas Limitada, pessoa jurídica de direito privado, com inscrição estadual 18.201.126.001-90, com sede à Rua Tiburcio Barreto, 75, Casa, Barra do Itabapoana, São Francisco, Itabapoana, Rio de Janeiro. Neste ato, representada por seu sócio-gerente, Valdemar Ornelas Ferreira, brasileiro, casado, comerciante, RG 048-958-887 e CPF número 322-587-987-87, com endereço situado na Rua Tiburcio Barreto, número 75, Casa, CEP 28.230.000 e telefone 22998302-682, conforme o contrato social anexo, vem respeitosamente requerer representação por suposta prática de improbidade administrativa em desfavor da prefeita da cidade de Presidente Quente, senhora Amanda Quinta, podendo ser encontrado na sede da Prefeitura Municipal da cidade, da Rua Átila Vivaco, número 79, Presidente Quente, e ao ex-gestor Marcos Vivaco, brasileiro, empresário, residente domiciliado de Santa Lúcia, nessa cidade, e o gestor fiscal de contratos, gestor senhor José Augusto Rodrigo Paiva, brasileiro, funcionário da Prefeitura dessa cidade, gestor de contratos, podendo ser encontrado na sede da Prefeitura deste município, com endereço situado na Rua Átila Vivaco, número 79, Presidente Quente, e pelas razões fáticas e de direito abaixo delineadas. Primeiro, preliminarmente da informação a este órgão, é de informar que já foi protocolada petição no respectivo órgão do Ministério Público dessa cidade os fatos narrados aqui nesta representação, documento em anexo. 2. Da legitimidade da requerente. Conforme o artigo 14 da lei expressa que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade administrativa praticado por qualquer agente público, por qualquer pessoa, entenda-se qualquer brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, bem como qualquer pessoa jurídica, associações, sindicatos, empresas, etc.,
Assim, o representante da vereança se encaixa legitimamente como uma das pessoas elencadas para propor a presente. Assim, esse direito de representação de que trata a LIA é uma consequência do direito constitucional de petição, garantido no artigo 5º, inciso 34 da da Constituição Federal, razão pela qual seu exercício não pode jamais ser condicionado ao pagamento de taxas a qualquer título ou finalidade, mesmo que de interesse público. 3. Da competência. É competente a Câmara dos Vereadores para instaurar o processo de índole político-administrativa de investigação e apuração, envolvendo a responsabilidade do prefeito nos termos do Decreto-Lei 201/1967, sendo tal pedido totalmente irregular e ilegal. 4. Dos fatos. O edital público de licitação número 003/2014, documento em anexo, processo licitatório este que ocorrerá até as 9 horas do dia 7 de abril do corrente ano, estabelece o seguinte: a presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços técnicos de engenharia para a elaboração de projetos executivos de engenharia civil para melhorias operacionais e pavimentação de rodovias municipais. 2 seguintes trechos: loteamento Novo Marabá, Jaqueira, Santo Eduardo, Jaqueira, Areinha, Avenida Principal de Santo Eduardo, item 1 do documento anexo. Entretanto, é de se constatar que muitos desses lugares incluídos neste projeto licitatório já foram orçados e devidamente quitados pela Prefeitura na gestão anterior, conforme é demonstrado mais abaixo. Contudo, os seguintes projetos já foram feitos, além do que já foram devidamente elaborados, orçados e remunerados pela administração pública, são eles: Santo Eduardo Jaqueira, de Jaqueira para o loteamento Novo Marabá, Santo Eduardo dirigidos para Jaqueira, asfaltamento do centro da cidade na localidade de Santo Eduardo, Santa Lúcia, a São Paulinho. Também já existe projeto de asfaltamento do centro da localidade de Santo Eduardo. Assim, de forma invertida, se demonstra da seguinte forma, conforme descrito no edital, os projetos executivos: Jaqueira para Santo Eduardo, loteamento Novo de Marabá para Jaqueira, Jaqueira para Santo Eduardo, saída de Jaqueira para Santo Eduardo ou Areinha, e desejam fazer projetos já existentes de asfaltamento do centro da localidade de Santo Eduardo, Santa Lúcia a São Paulinho. Também já existe projeto de asfaltamento do centro da localidade de Santo Eduardo. Assim, a descrição dos lugares e especificação dos itens descritos no edital, de modo que o gasto do dinheiro público com algo que já foi orçado, facilita a apropriação de dinheiro público. É claro e evidente que atos dessa natureza demonstram a ocorrência de improbidade administrativa ocorridos na gestão da atual prefeita deste município, juntamente com as pessoas devidamente qualificadas, qual seja, um fiscal de contrato é um dos gestores da prefeita e um ex-gestor. São tão relevantes as irregularidades aqui demonstradas que o município e sua atual prefeito deve ser investigado com a devida tomada de providência. Assim, posto está a fraude em procedimento licitatório realizado nesse município no ano corrente, vez que projetos que já foram feitos e adquiridos pelo órgão público estão novamente sendo projetados, mas de forma invertida, qual seja, feito de cá para lá e para mascarar projeto a obra de lá para cá. Projeto este realizado pela empresa M2, contratada na gestão passada. 5. Do direito. As penas por improbidade administrativa estão definidas no artigo 12º da Lei 8.429 de 1992. É de mencionar que as licitações não se destinam apenas a garantir a proposta mais vantajosa. É preciso esclarecer também que as licitações não se destinam apenas a assegurar a proposta mais vantajosa para a administração, e a ela se destina também a assegurar a todos os interessados o direito de concorrer como fornecedor à administração pública em especial. Ela se destina a garantir a isonomia e os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade. Portanto, para que o prefeito seja ímpio, não é necessário que cause prejuízo financeiro. Basta tão somente que ofenda os princípios que regem as
licitações, conforme o disposto no Decreto-Lei 201/67, por tais infrações político-administrativas. Requer, assim, tendo em vista a descrição dos fatos narrados e pelas provas carreadas a esta, a apuração do fato, com a sua devida responsabilização. 6. Pelo exposto, requer receber a presente com os documentos que a instruem. B. Requer com o devido respeito à apuração e promoção da responsabilidade de seus autores nos termos da legislação em vigor. C. Que seja instalada a CPI para investigar e apurar supostas irregularidades cometidas, tendo prazo definido de funcionamento, com realização de sessão para apuração do fato, com a consequente responsabilização dos mesmos. D. Pede-se que as medidas tomadas sejam comunicadas oficialmente para o primeiro peticionante, podendo ser encontrado no endereço constante no preâmbulo desta. E. Por tais infrações político-administrativas, requer a apuração do fato com a sua devida responsabilização. Requer ainda a juntada posterior de outros documentos, protestando, provável ou alegado, por todos os meios de prova em direitos admitidos, testemunhais e outras previstas em lei. Esses termos pedem deferimento, 22 de março de 2014, Valdemar Ornelas Ferreira, sócio-gerente da empresa. Anexo a presente, a construtora da Ornella Limitada juntou a vasta documentação, né? Cópia de contratos de sociedade, cópia de documentos pessoais, contrato de constituição de sociedade, identidade dos sócios, cópia do edital da prefeitura, todo anexo à presente denúncia, cópia dos editais feitos das concorrências, para a concorrência 03/2014, enfim. Finalmente, o presente processo foi encaminhado ao presidente da Câmara, que em seu despacho de número de data de 25 de março de 2014 assim se pronunciou. Despacho. Processo 447/2014. Primeiro, representação apresentada pela empresa construtora da Ornelas Limitada em face da prefeita municipal do presidente Kennedy e outros. 2. Encaminho presente ao setor jurídico, solicitando parecer jurídico com a maior brevidade possível. 3. Após, retorne os autos à presidência para deliberação. 4. Cumpra-se, presidente Kennedy, 25 de março de 2014, Jacimar Marvila Batista, presidente da Câmara Municipal do presidente Kennedy. Considerando a determinação do excelentíssimo presidente da Câmara, representante de sua mesa diretora, o processo chegou à nossa sessão jurídica para que nós promovêssemos o competente parecer técnico jurídico. E nós assim o fizemos. Eu perguntaria ao plenário, essa denúncia vai ter que ser submetida à decisão plenária e vocês vão determinar se vai ser acatada ou não. Certo? Então, eu pergunto ao plenário se você deseja que eu leia o parecer jurídico manifestado nos autos. Ok. Já que os vereadores assim desejam, eu vou efetuar a leitura do parecer que nós formalizamos junto ao processo. Lembro, os senhores vereadores, que o parecer técnico jurídico é apenas orientação para os vereadores, tá? A decisão é plenária, certo? Parecer técnico jurídico, autos do processo administrativo número 447/2012. Autor, construtora da Ornelas Limitada. Objeto, representação por suposta prática de improbidade administrativa em face da excelentíssima prefeita municipal, do senhor Marcos Pivaco e do senhor José Augusto Rodrigo Caio, recebido neste setor jurídico em 26 de março de 2014.
Relatório trata-se de representação por suposta prática de improbidade administrativa deduzida por consultora da Bordeaux Limitada, qualificada em folhas 2 em face da prefeita municipal de Presidente Kennedy, senhora Amanda Quina Rangel, do senhor Marcos de Varpa e do senhor José Augusto Rodrigo Bairro, ambos também qualificados em folhas 2. Representação apresentada em 5 folhas, acompanhada de documentos, seja cópia de relato de fatos apresentado ao Ministério Público da Comarca, contrato de constituição de sociedade limitada da empresa representante, cópia da CNH do senhor Valdemar Ordelas Ferreira, cópia do edital de concorrência número 003/2014. Informa que o teor da presente representação já foi apresentado ao Ministério Público Estadual junto à Promotoria de Justiça desta comarca. Aduz que é de competência da Câmara Municipal apurar as infrações político-administrativas na forma do Decreto-Lei 201/67. Infere que ser parte legítima para a propositura de representação com amparo no artigo 14 da Lei de Improbidade Administrativa. Aduz o representante que o Poder Executivo Municipal iniciou o procedimento licitatório sobre a modalidade de concorrência na forma do processo número 003/2014, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia para elaboração de projetos executivos de engenharia civil para melhorias e pavimentação de rodovias municipais, dos seguintes trechos: loteamento Novo Marabá Jaqueira, Santo Eduardo, Jaqueira, Areinha, Avenida Principal de Santo Eduardo. Infere ainda que o objeto da referida concorrência já foi licitado anteriormente, inclusive tendo sido efetivamente prestado o serviço, estando o mesmo já quitado pela Administração Pública Municipal. Reafirma que os projetos já foram realizados pela empresa M2, contratada na gestão passada, e que a licitação em vigor propicia a apropriação de recurso público, atende ato de improbidade administrativa, de responsabilidade da senhora prefeita, do senhor Marcos de Varpa, ex-gestor municipal, e do senhor José Augusto Rodrigues de Bairro, fiscal do contrato anterior. Requer a abertura de comissão parlamentar e inquérito, CPI, para apuração dos fatos, bem como a responsabilização político-administrativa da prefeita municipal na forma do Decreto-Lei 201/1967. É o relatório. Fundamentação. Assim nos pronunciamos. O pleito deduzido pelo representante pode ser dividido em 2 pretensões distintas. A primeira, responsabilização político-administrativa da senhora prefeita municipal em razão das supostas irregularidades narradas na peça representativa. Segundo, abertura de comissão parlamentar de inquérito, CPI, para a apuração dos fatos narrados na mesma representação. Passemos à análise preliminar dos pedidos do autor da representação. Primeiro, responsabilização político-administrativa da senhora prefeita municipal. Cabível no ordenamento jurídico vigente a denúncia em face de prefeitos municipais em razão de infrações político-administrativas descritas no artigo 4º do Decreto-Lei 201/1967, sejam elas: artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Primeiro, impedir o funcionamento regular da Câmara, impedir o exame de livros, folha de pagamento, demais documentos, desatender sem motivo justo as convocações ou pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade, deixar de apresentar à Câmara no tempo devido e em forma regular a proposta orçamentária, descumprir o orçamento aprovado para exercício financeiro, praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos
ou interesse do município sujeito à administração da Prefeitura, ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara dos Vereadores, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Tais infrações têm em sua competência exclusiva de julgamento na Câmara de Vereadores, a quem cabe, mediante a adoção do devido processo legal, sobretudo com a observância do contraditório e da ampla defesa, decidir pela procedência ou não da denúncia e consequente aplicação ou não da penalidade prevista no caso cassação do mandato e perda de direitos políticos. É o que eu falei anteriormente já, né? Vocês vão decidir se acata ou não a denúncia. A narrativa dos supostos fatos expostos na peça denunciativa em juízo de cognição sumária, prima facie, encontra sua correspondente tipicidade no inciso 7 do artigo 4 do Decreto-Lei 201/1967, seja, 7. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática, o que, a princípio, autorizaria a deflagração de processo político administrativo pela Câmara Municipal, devendo seguir-se a leitura da peça de denúncia, a deliberação do plenário sobre o seu recebimento ou não, e, em caso positivo, a constituição de comissão processante para instrução processual na forma da lei. Contudo, verifica-se ocorrência de ilegitimidade ativa, ou seja, para a abertura do procedimento, padecendo de vício, a peça inicial de folhas 2 e seguintes, eis que em desacordo com o artigo 5º, primeiro do Decreto-Lei 201/67, que prevê. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente vereador impedido de votar, ou o qual não poderá integrar a comissão processante. Nos termos da legislação vigente, a qualidade de eleitor é condição indispensável para a apresentação da denúncia de que trata o artigo 5º primeiro do Decreto 201/1967. No caso em análise, o autor da denúncia, então denominada representação, é na verdade pessoa jurídica, a qual não é titular de direitos políticos, não podendo votar ou ser votado, não detendo a qualidade de eleitora. Adverte-se que a implantação de processo político-administrativo, com amparo em denúncia eivada de vício de legitimidade, pode acarretar a nulidade de atos e, quiçá, o perecimento do objeto a que se propõe. Pelo que esta assessoria opina pelo não recebimento da denúncia sem prejuízo de representação em decorrência dos mesmos fatos. Segundo, abertura de comissão parlamentar de inquérito, CPI, para a apuração dos fatos narrados na representação. Assim nos pronunciamos. As comissões parlamentares de inquérito são instrumentos de fiscalização do Poder Legislativo, através dos quais se procede à apuração de irregularidades. A Constituição da República prevê, artigo 58, em seu parágrafo 3º, que as comissões parlamentares de inquérito, que terão poder de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo,
sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Também a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 32, parágrafo 3º, assim se manifesta. As comissões especiais de inquérito, que terão poder de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Câmara Municipal, serão criadas mediante requerimento de um terço de seus membros para a apuração de fatos determinados e com prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. No caso em análise, o fato ventilado na representação é certo e determinado, e, se confirmado, constitui irregularidade de ordem administrativa, sendo, portanto, passível de apuração através de comissão especial de inquérito. Doutra feita também neste particular, a autora da denúncia não é parte legítima para requerer a abertura de comissão especial de inquérito. O texto constitucional replicado pela Lei Orgânica é claro ao definir que as referidas comissões serão instauradas mediante requerimento de um terço de seus membros. Desta maneira, sem que haja requerimento formal de um terço dos membros da Câmara Municipal, não há como se instaurar comissão especial de inquérito, tendo por base tão somente o requerimento da empresa qualificada em folhas 2, pelo que opina-se pelo indeferimento do pedido de criação de comissão de inquérito. Não se pode ignorar, no entanto, a gravidade dos fatos narrados na peça de representação, os quais, caso confirmados, caracterizariam lesão erária, sendo passível de análise mais profunda e apurada. Assim, sugere-se que se dê ciência aos vereadores do teor da representação, o que foi feito, certo? Que eu fiz, a fim de que, caso entendam, promovam o requerimento de instauração de comissão de inquérito. Possível ainda, requisição de informações ao Poder Executivo Municipal, para melhor aclarar o teor da representação, caso assim entendam necessários os vereadores, na forma do artigo 22 da Lei Orgânica Municipal. O artigo 22 estabelece que a Câmara, como qualquer de suas comissões, poderá convocar o prefeito, secretário municipal, para prestar pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime de responsabilidade de ausência sem justificação adequada. Em relação à suposta prática de improbidade administrativa, o órgão legítimo para a sua apuração é o Ministério Público no exercício de suas atribuições junto ao Poder Judiciário, registrando-se que a peça de representação informa que o doutor promotor de justiça dessa comarca já foi cientificado dos termos desta representação. Aí eu concluo. Conclusão. Nós concluímos. Nos termos da fundamentação acima citada, pugna esta assessoria jurídica pelo indeferimento dos pedidos de instauração de comissão processante, artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, e pelo indeferimento da instauração de comissão especial de inquérito, artigo 32, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, ante a ilegitimidade da parte representante para a medida. Ora, ressalva-se ainda as possibilidades de adoção das medidas previstas no artigo 22 da Lei Orgânica Municipal, ressalva-se a serem submetidas ao juízo de conveniência e oportunidade dos excelentíssimos senhores vereadores, atores dos referidos procedimentos. É o nosso parecer, presidente Kennedy, 26 de março de 2014, José de Marques, assessor jurídico. Volto a dizer que o nosso parecer, conforme eu li na íntegra, é um parecer técnico jurídico, e nós, na nossa modesta opinião, comprovado aqui pelos artigos de lei que citamos, a presente denúncia não está legitimada de acordo com a lei. Agora, isso não interfere de submeter a presente denúncia ao plenário desta Casa de Lei.
E o plenário é soberano, independente do parecer jurídico, né? Eu vou submeter o plenário. A Vossa Excelência terá que submeter, que se for acatada, vai seguir seu trâmite local, normal. Algum vereador que quer se pronunciar, pode pronunciar. Presidente, nós não poderíamos fazer um intervalo para melhor estar manuseando os documentos e até podermos estar com mais clareza dizendo se nós acatamos ou não a denúncia. Me desculpa, doutor Piazzi, mas eu sou muito visual. Eu não tive acesso aos documentos oriundos da prefeitura, mas detalhe, eu acho muito precoce colocar que a gente vai acatar ou não. Tá, presidente? Vereador Tércio, quer se pronunciar? Boa noite. Presidente, eu concordo com a vereadora Sueli. Eu acho que nós não temos cópia dessa denúncia. Eu acho que seria prematuro da nossa parte, acho que decidir isso aqui hoje. Eu gostaria de pedir a cópia da denúncia e do parecer jurídico nosso aqui da Câmara. Obrigado. Vereador Tércio, quer se pronunciar? Eu concordo com a posição dos colegas, mas só que tem um detalhe, gente. A licitação não foi feita. Eu acho que a pessoa que fez a denúncia, ele se antecipou. Olha só, vamos refletir junto. Eu queria que vocês... Nós não temos esse conhecimento. Isso, olha só. A licitação vai ser no dia 8, 9 e 10, se eu não me engano. São 3 licitações. A licitação não foi feita. Então não houve nenhum tipo de crime, nada. Ainda não houve nada. Ele alega ali que os trechos de Santo Eduardo Centro, de Jaqueira Areinha, esses trechos já têm projetos prontos. No meu entendimento, se estivesse já feita a licitação e se já tivesse feito o pagamento à empresa desses trechos que já têm projetos prontos, daria duplicidade. Então aí seria o caso de abrir uma comissão processante. Agora, no momento, eu vejo que a denúncia ela não tem fundamento nenhum, porque ainda não foi feita a licitação. Então, se não tem licitação, não tem crime. Se amanhã a prefeita cancela a licitação, aí nós vamos montar a comissão processante aqui para investigar o quê? Não tem nada para investigar. Eu acho que ele se antecipou a uma coisa que... Vereador, Tércio, me permite? o Pode, doutor. próprio denunciante informa que a licitação vai se realizar no dia 7 de abril. Então não tem. Eu desconheço se um levantamento anterior possa impedir, né? Lógico que esse levantamento tem que ser feito para que se tenha uma licitação. Mas eu não entendo, e desconheço, por isso gostaria de mais tempo, se isso impede de uma gestão para outra que se realize uma licitação em trechos que nós sabemos que tem que ser trabalhados, que tem que ser pavimentados. Então a gente não tem, por isso que eu acho muito em cima a gente acatar ou não, a gente não tem acesso a essa documentação. Algum vereador mais quer se pronunciar? Então, você sugere a gente interromper a sessão 5 minutinhos? Agora, suspender a sessão 5 minutos. Eu acho que 5 minutos é até muito pouco, eu acho. Pode ser. Quantos minutos vocês querem? 5 minutos é muito pouco. A semana que vem, a Radiacativo Cidadão Guenedense pode apresentar hoje e deixar para depois do dia. Pode guardar ela não, deixar guardada. Eu estou botando a transparência. Chegou da Câmara, eu estou passando para o plenário. Mas seria mandar de uma cópia, né? Você pode requerer uma cópia ali. Todos os vereadores têm o direito de requerer uma cópia ali. Presidente, essa cópia tem como passar, ser entregue hoje, ou Aí vai ter que entregar amanhã. Pedir para tirar a cópia e entregar todo mundo. pelo menos o parecer da jurídica da Câmara.
tirar a cópia toda da pessoa. Tirar a cópia toda, vou ter que tirar a cópia. Parecendo. Porque se tivesse a cópia com a gente aqui, todo mundo sabia, né? É. Tá sem. Não, hoje não. Vereador, Se tivesse a cópia na mão da gente já. presidente, então fica decidido que vai ficar para a próxima sessão? Próxima sessão, não A sendo próxima é a sessão solene. Primeiro, depois da sessão qualquer solene. coisa, marca uma extraordinária, se possível. Quando fica pra frente. Tudo bem. Ano que vem? Cada vereador vai pegar a sua cópia. A cópia da presidente são 5 folhas só. E os documentos aqui são os processos todos. Os vereadores vão lá na nossa secretária e requisitam as cópias que eles acharem que necessitam. Lembro aos senhores vereadores que o nosso parecer jurídico é feito em cima do processo legal. Não interferimos em questões político-administrativas, certo? No aspecto técnico legal. E, no nosso modesto entendimento, ilegítima sem denúncia de acordo com a lei. Meu boa tarde a todos, em nome do senhor presidente, colegas vereadores, assessoria jurídica, público presente, em especial aqui, ilustre pastor Adeir. Muito obrigado pela sua presença, secretário Leandro e demais população aqui presente conosco. Quero, de antemão, senhor presidente, externar aqui uma indignação com relação a alguns fatos que têm acontecido. Nós vivemos hoje uma hegemonia, um momento de tranquilidade muito grande aqui na Câmara. Isso é benéfico, isso faz inteiro. Desculpa, estou com a garganta meio complicada, estou aqui com a veia até alta, que estava internado até agora à tarde, a voz às vezes vai faltar. Eu dizer que essa harmonia ela é muito interessante porque nos dá a expectativa de que, de fato, a gente quer trabalhar com responsabilidade. Mas algo, senhor presidente, tem me intrigado e quero externar aqui, até porque aqui existem nove vereadores responsáveis, pessoas que sabem o porquê foram eleitos e conhecem muito bem o seu ofício. Só que tem acontecido algumas coisas referentes, ou seja, alguém se referindo ao nome do vereador Daniel e querendo fazer média com o meu nome junto ao Executivo. E todos sabem do respeito e da consideração que eu tenho pelos nobres colegas vereadores, mas eu gostaria de deixar bem claro que eu não aceito, eu não admito que nenhum vereador, ou seja, quem for funcionário do poder público, seja quem for, use o meu nome para levar para dentro do gabinete do prefeito para querer se projetar às minhas custas. Eu acho que aqui existem 9 adultos, pessoas de responsabilidade. Eu jamais farei isso, de pegar uma situação de inverdade, porque os fatos que chegou ao meu conhecimento são fatos de inverdade, e eu acho muito feio a fofoca, principalmente quando a fofoca é mentirosa. Então coloco aqui a minha indignação e com o respeito que eu tenho pelos nobres colegas vereadores, fica dado o recado. Não aceito e não admito que usem o meu nome, seja com o Executivo, seja com outro vereador, para pegar em verdade. Se tem alguma coisa para falar, que fale a verdade, que seja maduro e que seja suficientemente responsável para admitir as coisas. Então, com todo respeito, coloco aqui esse recado para que eu não passe mais por essa insatisfação de saber que colegas nossos têm procurado o Executivo para levar em verdade, para se projetar às custas desse humilde vereador. E com relação à denúncia que foi protocolada, eu observei aqui que o denunciante cita que vários projetos já foram aprovados na gestão passada. Realmente, eu quero dizer e destacar aqui, é uma pena que nenhum desses projetos foram executados pela administração anterior. Então, a citação foi muito, no meu entender, infeliz por citar projetos, porque eu quero ver projetos acontecerem. E muitos projetos realmente saíram da gestão passada. É uma pena que nenhum desses projetos foram executados pelo governo anterior. E eu quero citar aqui, quando os vereadores pedem vista desse projeto, eu quero parabenizá-los e dizer que isso sim é responsabilidade, porque nós não podemos julgar de forma prévia uma coisa sem conhecer o problema.
Eu acho que seria irresponsável da nossa parte nós julgarmos uma coisa sem conhecer. E eu quero citar aqui para os senhores entenderem que alguns projetos que vieram da gestão passada não foram bem elaborados. Eu quero citar pelo menos um exemplo. Não tiro aqui o mérito do denunciante, nem tampouco da denúncia. Eu acho que o doutor Piazza foi muito feliz em colocar aqui a importância da análise, porque esse é o ofício do vereador, analisar, colocar na balança, e eu tenho certeza que nós agiremos de forma imparcial, porque dessa forma eu vou agir e quero crer que os demais colegas também. Mas eu quero citar pelo menos um exemplo de um projeto que foi mal elaborado na gestão passada, que é o projeto da construção da galeria aqui na sede. Esse projeto já existe há algum tempo, aprovado. Só que nesse projeto tem um vago muito grande, que é a questão da sondagem. O projeto foi elaborado sem que fosse inserido a análise de sondagem do terreno. Peça que, ao meu entender, é de fundamental importância, é indispensável, porque no interior do córrego daqui da sede, todos nós sabemos, não precisa fazer sondagem para saber que existem rochas e pedras no interior desse valão. Então, daí nós entendemos que a análise dessa denúncia ela deve ser feita com muita cautela e de forma imparcial. Então, não poderíamos aqui analisar que todos os projetos que passou da gestão passada têm que receber aplausos, porque não é verdade, porque alguns projetos tiveram falhas e essas indicações, essa denúncia que foi feita, nós precisamos analisar com mais carinho. Meu muito obrigado e que Deus a todos abençoe. Algum vereador mais quer? A prefeita, ela já sabe já da denúncia que foi feita? Isso foi protocolado na Câmara, tem que pôr, Mas automaticamente eu botei para ler aqui e vou repassar para ela. Ah, tá, ela não foi comunicada ainda não, né? Ó, deve ter. O Ministério Público, se ele fez a denúncia, deve ter comunicado a ela. Estou botando para ler aqui e vou comunicar para ele. Vereador, nós só podemos levar o conhecimento da prefeita e dos demais denunciados se a Câmara acatar a denúncia. Se não acatar, não existe denúncia. Pelo fato da denúncia ter sido contra ela, no caso da prefeita, veio a denúncia para nós, da Câmara, no caso do Valdemar, né? Seria assim, não sei se seria o certo ela mandar tipo, um ofício, tipo, ela fazendo tipo, uma defesa, explicando, não sei o que se é verdade, somente se é fato, depois, se a Câmara acatar a denúncia, só se ela terá todo o espaço para defesa. Só depois. Mas se não for acatada, não precisa fazer nada. Mas só depois. Denúncia é arquivada. Né? É porque esse edital é para licitação, vai para o dia 7 ou dia 8 ainda. Vai acontecer ainda. Não, eu acho que o mais correto, com licença a palavra aí, é passar a cópia dos vereadores, para que o vereador não fique em dúvida de nada. Porque quando chegou essa denúncia, não sei quando chegou, pegaram e deixassem uma cópia cada um, nós decidir agora, arquivar ou não. Entendeu? Dia 24. Bom, eu quero lembrar os senhores vereadores o fato que tecnicamente, juridicamente falando, ele é importante. Gostaria de passar para vocês entenderem isso. Amanhã eu Senhor presidente, essa denúncia foi protocolada na Câmara Municipal dia 24. Foi enviada para o Departamento Jurídico dia 25 e hoje nós estamos submetendo a análise do plenário. Porque, no nosso entendimento, ela é ilegítima e o seu autor não tem legitimidade legal para apresentá-la. E o fato que chama muita atenção é que a gente tem que ter um certo cuidado ao retardar é que o próprio denunciante alega aqui, informa aqui, que a licitação, processo licitatório ocorrerá até as 9 horas do dia 7 de abril do corrente ano. Eu li isso para vocês. Nós vamos protelar, depois pode acontecer o processo licitatório, toda a característica da denúncia, certo? Tem que pensar nisso. Né? Não pode ter uma extraordinária antes do dia 4 de abril. Eu entendo que seria o ideal. É. Certo?
Porque também entendo, doutor Piazza, o senhor vai me desculpar, que do dia 24 ao 27 são 3 dias úteis que nós poderíamos ter tido acesso ao processo. É por isso que está nos dando essa... Mas eu não sei se eu poderia ter acesso depois do procedimento legal, vereadora, que é exatamente esse aqui, de passar pelo crivo da análise jurídica e serve de suficiente. No meu entendimento, o tempo é muito pouco para que a gente possa... Não, o tempo do plenário é o tempo que o plenário quiser. Eu só estou alertando aqui que hoje o processo licitatório não foi realizado. Passado o dia 7, vai se realizar. Certo? O presidente pode fazer um intervalo de 5 minutos? Vamos prosseguir, a gente faz uma extraordinária. Se houver necessidade, a gente faz uma extraordinária quarta-feira de manhã. os vereadores vão pedir cópia do processo, vão analisar e depois vocês marcam uma sessão extraordinária. Ou melhor dia, ou quarta ou terça-feira. Específica para votar quinta é o nome da denúncia, certo? É sessão o nome da denúncia. Eu informo também, senhor presidente, que no nosso parecer jurídico nós inserimos também, vocês vão receber cópia, pegar cópia e vão ler, que nada impede, né? Que nada impede que o plenário decida aí pela comissão processante. Não pode parecer jurídico que vai mudar a opinião de ninguém. Não quero abrir, pelo menos eu, não quero abrir a comissão processante. É isso aí. Antes de realizar. Está me entendendo, né? Graças. Não querendo de forma nenhuma que o parecer jurídico influa na decisão de cada vereador. No nosso caso, foi uma análise técnica jurídica. Certo? Lembrando sempre disso. Com todo respeito ao denunciante, é nosso dever como vereador fiscalizar, e assim vamos fazer. Com certeza. Mas, na minha humilde opinião, nós não deveríamos pegar como parâmetro para fiscalizar, investigar, nada do governo passado. Nada. Porque o governo passado já provou por A mais B que foi o pior de todos os tempos. E se houvesse alguma coisa de boa no governo que antecedeu a esse, nós não teríamos passado em rede nacional tendo nosso povo escandalizado e envergonhado, não. Então, eu acho que é tempo de olhar para a atual administração e para frente, o presente e o futuro, que o passado foi só tristeza. É só a minha opinião, mas respeito e assim vou fazer o meu papel como fiscalizador. Piazza, continua, deixa esse momento, nós vamos marcar uma extraordinária para a gente decidir. Posterior a gente manda. Prosseguindo, senhor presidente, também para apresentação e leitura, vou apresentar o projeto de lei número 005/2014, de autoria do vereador Bruno das Neves Silva. Projeto de lei número 5/2014, presidente, que é 26 de março de 2014, proíbe a cobrança de taxas para a utilização de vias públicas no município e dá outras providências. O vereador Bruno das Neves Silva, no uso de suas atribuições legais e regimentais, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica proibida a cobrança de taxas para a utilização de vias públicas no município de Presidente Kennedy. Parágrafo único. A proibição constante deste artigo inclui taxas de estacionamento e circulação em vias públicas, pedágios, estacionamentos rotativos e similares. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bruno das Neves Silva, vereador. Em sua justificativa, o vereador assim se pronunciou. O presente projeto de lei objetiva proibir a cobrança de taxas para a utilização de vias públicas, tal como acontece em municípios vizinhos, onde motoristas, malgrado já realizarem o pagamento de altos impostos, têm que pagar diariamente valores a título de pedágios
para a utilização de vias públicas. No mesmo sentido, não é justa a cobrança de taxas de estacionamento em vias públicas, seja a título de estacionamento rotativo ou outros, sendo certo que o espaço público é para a utilização comum, descabendo onerar os proprietários de veículos que também já suportam os pesados encargos fiscais. Ante o exposto, apresenta-se o presente projeto de lei para a apreciação dos excelentíssimos pares. Bruno das Neves Silva, vereador. O presente projeto de lei é apenas para apresentação e leitura e fica para discussão e votação, senhor vereador, na próxima sessão. A seguir, senhor presidente, apresento o projeto de lei número 06/2014, também de autoria do vereador Bruno das Neves Silva. Presidente, que no 26 de março de 2014, dispõe sobre a reserva de vagas para idosos e pessoas com deficiência em estabelecimentos públicos e particulares do município de Presidente Kennedy, da outras providências. O vereador Bruno das Neves Silva, no uso de suas atribuições legais e regimentais, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica assegurada a reserva de vagas em estacionamentos públicos e particulares do município de Presidente Kennedy no percentual de 5% para idosos e 2% para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. Consideram-se idosos, para os fins desta lei, os maiores de 60 anos de idade. Parágrafo 2º. Consideram-se pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida as que temporária ou permanentemente têm limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Artigo 2º. As vagas reservadas deverão ser sinalizadas de forma clara e visível, seguindo os modelos aprovados pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, posicionadas de forma a garantir maior comodidade aos seus usuários. Artigo 3º. Os usuários das vagas reservadas serão cadastrados pelo Poder Executivo, devendo receber identificação própria para seus veículos. Artigo 4º. Os estabelecimentos privados que ofereçam estacionamento aos seus usuários e cuja aplicação dos percentuais previstos no artigo 1º não resulte no mínimo uma vaga, ficam obrigados a reservarem uma vaga para uso comum de idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Artigo 5º. As vagas existentes em vias públicas serão igualmente reservadas e sinalizadas na forma desta lei. Artigo 6º. A presente lei será regulamentada no que for necessário pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 7º. A presente lei entrará em vigor no prazo de 60 dias após a sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bruno das Neves Silva, vereador. Em sua justificativa, o vereador assim se pronunciou. É medida de justiça que se garanta o acesso e livre locomoção a todos, conferindo-se especial atenção aos que encontram maior dificuldade para o exercício de seu direito constitucional de ir e vir, notadamente os idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Trata-se de parcela significativa da população que, mesmo na realidade de um município pequeno como a Presidente Kennedy, tem dificuldade em estacionar seus carros para se dirigirem a bancos, repartições públicas e comércio em geral, tendo muitas das vezes que deixar seus veículos em lugares mais distantes, percorrendo a pé o trajeto, com as dificuldades naturais impostas pela idade ou pela deficiência motora. A Constituição da República preceitua, artigo 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
A legislação federal também prevê a garantia de vagas em estacionamentos para idosos e pessoas com deficiência. Lei número 10.098/2000. Artigo 7º. Em todas as áreas de estacionamento de veículo, localizadas em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção. Também a Lei nº 10.741/2003, em seu artigo 41, diz: é assegurada a reserva para os idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. É legítima a adoção de medidas práticas que facilitem a locomoção dos idosos e pessoas com deficiência, bem como o seu acesso e pleno exercício da cidadania. Ante o exposto, apresenta-se o presente projeto de lei para a apreciação dos excelentíssimos pares. Bruno das Neves Silva, vereador. Da mesma forma, senhor vereador, fica para discussão e votação na próxima sessão, seguindo os ditames do regimento interno, certo? A seguir, senhor presidente, apresento a ata da 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, realizada no dia 20 de março de 2014. Cópia da respectiva ata foi distribuída aos senhores vereadores. Vou submetê-la então, o que dispensa a sua leitura. O que dispensa então a sua leitura em plenário. Vou submetê-la ao presidente para discussão e votação. Colocado em votação, os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. Declarado aprovado. Informo, senhor presidente, que a pauta da sessão de hoje está encerrada. Passar para os vereadores Daniel, Albino, Sérgio, Minian, Dorley, Bruno. Quer falar? Boa tarde a todos, presidente. Peço, presidente Mar, novos colegas jurídicos presentes, pastor, secretário, sejam bem-vindos. Só queria falar assim, poucas palavrinhas sobre os projetos. Nós temos exemplos, até antiéticos citados. Eu gostaria de ser antiético para defender aqui os munícipes, não digo ser antiético não. A gente sai daqui para ir em Cachoeiro de Itapemirim, a gente paga imposto desde que nasce. Aí chega em Cachoeiro, tem que pagar para estacionar. Você tira o carro da rua, bota para outra, tem que pagar novamente. Não existe nenhum sistema de cadastramento para você pagar e ter o seu direito reservado em outra rua, no mesmo horário. Então você paga duas, se você estacionar na mesma hora em 5 ruas, você vai pagar 5 vezes. E pior, com a desculpa ainda que estão ajudando o hospital infantil, usando as crianças. Na minha opinião, aqui Kennedy não estão cobrando, mas daqui a pouco aparece um engraçadinho aí, metido espertinho, que vai querer também arrancar do povo de Kennedy 3, 4 reais, com a desculpa que vai ajudar o pronto atendimento ou coisa parecida. Então, eu apenas estou me antecipando, antes que venha algum engraçadinho metido da Bom Samaritano, para arrancar mais do povo do que já é arrancado, esse projeto de lei que proíbe a cobrança em via pública e pedágio, porque nós estamos aí às vésperas de um grande empreendimento, construção do Porto Central, que seja muito bem-vindo, vão duplicar nossas estradas, vão melhorar os acessos, a logística, etc. Beleza, que seja tudo feito, mas que a população e quem usa as vias aqui em Kennedy não pague mais por isso. Já chega de extorquir dinheiro do povo. Então, gostaria de deixar aqui a apresentação meio até ignorante da minha parte dos meus projetos de lei, mas é porque, devido ao tamanho da minha revolta, quando eu tenho que
usar uma via e pagar para usar, já que o IPVA é caríssimo e a gasolina de R$3, 70% já é para manutenção das estradas. E estacionar tem que pagar porque a desculpa que vai ajudar o hospital, sendo que, né, o Ministério da Saúde destina milhões e milhões para cuidar da saúde. Então, eu acho que já chega de palhaçada aqui em Kennedy, não. Obrigado. Eu queria cumprimentar o grupo presente, a participação dos novos colegas vereadores, e não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Deixa eu te... A última, vou fazer uma extraordinária. Terça-feira não vai mais. A extraordinária